Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 12 apresenta confrontos decisivos entre Jesus e os líderes religiosos, especialmente em torno do sábado e da verdadeira compreensão da lei. Seus versículos revelam a autoridade de Cristo sobre as tradições humanas e destacam sua identidade como Senhor do sábado. É um texto que expõe a dureza de coração, ao mesmo tempo em que evidencia a misericórdia, o poder e a missão redentora de Jesus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 12 do livro de Mateus da Bíblia. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. 2 E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. 3 Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam. 4 Como entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. 5 Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? 6 Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. 7 Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. A cura do homem da mão ressequida. 8 Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. 9 Partindo dali, chegou à sinagoga deles. 10 Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? 11 Ele lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela, e a levantará? 12 Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Por consequência, lícito fazer bem nos sábados. 13 Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. 14 E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. 15 Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. 16 E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. 17 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: 18 Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. 19 Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. 20 Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. 21 No seu nome os gentios esperarão. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 12 é um capítulo muito forte, porque mostra o conflito entre Jesus e os líderes religiosos, revela quem ele realmente é e ensina verdades profundas sobre coração, obediência e escolha. Vou explicar por partes, de forma simples e didática. Primeiro, Jesus é Senhor do sábado, versículos 1-8, o que acontece? Os discípulos colhem espigas no sábado porque estavam com fome. Os fariseus acusam Jesus de quebrar a lei. Jesus responde usando exemplos bíblicos, Davi e os sacerdotes. Ele declara: O Filho do homem é Senhor do sábado. O significado: o sábado foi criado para o bem do ser humano, não para oprimir. A lei sem misericórdia vira peso. Jesus tem autoridade sobre a lei porque ele é maior que o templo. Mensagem:
Deus valoriza a vida e a misericórdia mais do que regras sem amor. Segundo, a cura no sábado e a hipocrisia, versículos 9 e 14, o que acontece? Jesus cura um homem da mão ressequida no sábado. Ele usa o exemplo da ovelha caída na cova. Os fariseus, em vez de se alegrarem, planejam matá-lo. O significado: fazer o bem nunca é pecado. A religião sem amor endurece o coração. Os fariseus defendem a lei, mas ignoram a vida. Mensagem: quando a religião perde o amor, ela se torna cruel. Terceiro, o servo manso e escolhido por Deus, versículos 15 e 21, o que acontece? Jesus se afasta e continua curando. Mateus cita Isaías para mostrar que Jesus é o servo prometido. Ele não grita, não oprime, não destrói os fracos. O significado: Jesus age com mansidão e compaixão. Ele cuida dos feridos e dos fracos. Sua missão alcança também os gentios, todos os povos. Mensagem: Jesus não quebra quem já está ferido, ele restaura. Voltamos a ler. A blasfêmia dos fariseus. 22 trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e, de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. 23 E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? 24 Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. 25 Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26 se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? 27 se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28 Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. 29 Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? 30 Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 31 Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. 32 se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Cada árvore com seus frutos. 33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34 Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35 O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36 Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. 37 Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Quanto à acusação grave, blasfêmia contra o Espírito, versículos 22 e 32, o que acontece? Jesus cura um homem cego e mudo. O povo começa a reconhecer Jesus como o Messias. Os fariseus dizem que ele age pelo poder do diabo. Jesus mostra o absurdo dessa acusação. O significado: a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao mal aquilo que é claramente obra de Deus. Não é um erro momentâneo, mas uma rejeição consciente e persistente da verdade. Quem fecha o coração assim não busca arrependimento. Mensagem: rejeitar deliberadamente a ação de Deus endurece o coração. Quinto, a árvore e seus frutos. O coração fala. Versículos 33 e 37, o que acontece? Jesus compara pessoas a árvores. O que sai da boca revela o coração. Cada palavra terá peso no juízo. O significado: o problema não é só o que fazemos, mas quem somos por dentro. Palavras revelam intenções. Deus se importa com a verdade interior, não só a aparência. Mensagem:
Um coração transformado gera atitudes transformadas. Voltamos a ler. O sinal de Jonas. 38 Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. 39 Mas ele lhes respondeu, e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. 40 Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41 Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. 42 A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. 43 Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44 Então diz, Voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. 45 Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus. 46 Falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. 47 E disse-lhe alguém, Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. 48 Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falará, Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? 49 Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. 50 Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sexto, o sinal de Jonas, versículos 38, 42, o que acontece? Os líderes pedem um sinal. Jesus diz que só dará o sinal de Jonas. Ele aponta para sua morte e ressurreição. Pessoas do passado se arrependeram com menos luz. O significado. O maior sinal é a ressurreição de Jesus. Quem rejeita isso não precisa de mais provas, mas de arrependimento. Jesus é maior que Jonas e Salomão. Mensagem. O problema não é falta de sinais, mas falta de disposição para crer. Sétimo, o perigo de uma vida vazia, versículos 43, 45, o que acontece? Um espírito mau sai de uma pessoa. A casa fica limpa, mas vazia. O mal volta com força maior. O significado. Não basta abandonar o mal, é preciso ser cheio de Deus. Uma mudança só exterior não sustenta transformação. Vida espiritual vazia é vulnerável. Mensagem. Libertação sem transformação leva a recaídas piores. Oitavo. A verdadeira família de Jesus, versículos 46 e 50, o que acontece? A família biológica de Jesus o procura. Ele aponta para os discípulos. Declara que sua verdadeira família são os que fazem a vontade de Deus. O significado. No reino de Deus, o vínculo é espiritual, não apenas biológico. Obediência gera pertencimento. Todos podem fazer parte dessa família. Mensagem. Quem vive a vontade de Deus faz parte da família de Cristo. Mensagem central de Mateus 12. Mateus 12 ensina que Jesus é maior que a lei e o templo. Misericórdia vale mais que religiosidade vazia. O coração revela quem realmente somos. Rejeitar a verdade conscientemente é perigoso. A verdadeira família de Deus vive em obediência. Em uma frase, Mateus 12 mostra que Jesus não veio fortalecer a religião, mas transformar o coração, com misericórdia, verdade e autoridade. Agora vamos caminhar com calma e de forma didática por Mateus 12, porque é um capítulo rico, profundo e cheio de conexões com o Antigo Testamento. Vou organizar a explicação por blocos, para a mensagem ficar clara e fácil de entender. Versículos 1-8, Jesus e o sábado. Regra ou propósito? O que está acontecendo?
Os discípulos colhem espigas no sábado para matar a fome. Os fariseus acusam Jesus porque, segundo a tradição deles, isso era trabalho. O ensino de Jesus. Jesus mostra que a lei nunca foi feita para prejudicar o ser humano. A necessidade humana vem antes do ritual. Ele cita Davi, que comeu pães sagrados quando estava com fome, 1 Samuel 21. Depois Jesus diz algo fortíssimo. Misericórdia quero, e não sacrifício. Ligação com o Antigo Testamento. Oséias 6:6. Deus prefere misericórdia a rituais vazios. Êxodo 20. O sábado foi criado para descanso, não para opressão. Mensagem central. O sábado existe para servir o ser humano, não para escravizá-lo. Jesus se apresenta como Senhor do sábado, ou seja, ele tem autoridade para revelar o verdadeiro sentido da lei. Versículos 9 e 14. Curar no sábado. Fazer o bem nunca é pecado. Jesus cura um homem da mão ressequida no sábado. O argumento de Jesus. Se alguém salva uma ovelha no sábado, quanto mais salvar uma pessoa. Ensino-chave. É lícito fazer o bem nos sábados. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 58 mostra que o verdadeiro jejum e obediência é libertar, cuidar, restaurar. Mensagem. Religião sem amor vira crueldade. Obediência a Deus sempre inclui fazer o bem. Versículos 15 e 21. Jesus como servo prometido. Mateus diz que tudo isso cumpre uma profecia de Isaías. Ligação direta com Isaías 42, 1, 4. Jesus é apresentado como servo escolhido por Deus, manso e humilde, que não quebra a cana rachada, que traz esperança até aos gentios, não judeus. Mensagem. O Messias não vem com violência, mas com compaixão, justiça e cuidado pelos fracos. Versículos 22, 32. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus liberta um homem possesso. Os fariseus dizem que ele age pelo poder do diabo. O que Jesus explica? Um reino dividido não sobrevive. Se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou. O pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir deliberadamente ao mal aquilo que é claramente obra de Deus. Não é um erro isolado, mas uma rejeição consciente e contínua da verdade. Ligação com o Antigo Testamento. Faraó endurecendo o coração, Êxodo. Israel rejeitando os profetas apesar dos sinais. Mensagem. Quando a pessoa fecha o coração de forma consciente, ela se afasta da própria fonte do perdão. Versículos 33, 37. A árvore e seus frutos. Jesus ensina que o que sai da boca revela o que está no coração. Palavras têm peso espiritual. Ligação com o Antigo Testamento. Provérbios. A língua pode dar vida ou morte. Jeremias 17:9 fala do coração humano. Mensagem. Nossa fala revela quem realmente somos. Deus leva isso a sério. Versículos 38, 45. O sinal de Jonas. Os líderes pedem um sinal milagroso. Jesus responde. O único sinal será o de Jonas. Ligação com o Antigo Testamento. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Jesus ficaria 3 dias no túmulo antes da ressurreição. Mensagem. A maior prova não seria um espetáculo, mas a morte e ressurreição de Cristo. Versículos 46, 50. A verdadeira família de Jesus. Jesus diz que sua verdadeira família é quem faz a vontade do Pai. Ligação com o Antigo Testamento. Israel era chamado de povo de Deus. Agora, essa família se amplia para todos os que obedecem pela fé. Mensagem final do capítulo. O reino de Deus não é baseado em tradição, aparência religiosa, laços de sangue, mas em marca de seleção obediência, marca de seleção fé, marca de seleção transformação interior. Resumo geral de Mateus 12. Jesus revela o verdadeiro sentido da lei. Mostra que misericórdia está acima do ritual. Afirma sua identidade como Messias prometido.
Alerta contra a rejeição consciente da verdade. Ensina que o reino de Deus transforma o coração. Define quem realmente faz parte da família de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!